Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ser veiculado e adentrar a casa da população petropolitana e de outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro. E o programa Enfoque Espírita é reprisado, não é isso? As suas exibições aos sábados, 7 horas e 30 minutos, às segundas e quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, e às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos. E aqui, outras informações. Nós temos o e-mail, pessoal. Se vocês quiserem falar conosco, perguntas, sugestões e até reclamações, por favor, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e pelo Instagram também, TV Correio da Manhã. E o importante é que toda a programação deste canal, TV Correio da Manhã, canal 16 de Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? E aqui, antes de nossa leitura da nossa página, temos aqui novamente, né, o senhor Arnaldo Silva, lá do Grupo Espírita dos Humildes, lá no Castrioto. As suas palavras iniciais. Meu bom dia a todos aí, é um prazer estar aqui novamente no programa com o Luiz, que a gente possa ter uma hora aí agradável e esclarecedora. Tá certo, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho a situação. Nos fale um pouquinho lá do grupo, né? Das palestras que vão se realizar agora neste final de ano. Faz favor. Bom, pessoal, estão todos convidados aí a conhecerem o Grupo Espírita dos Humildes. Ele fica à rua Pedro Vogel, Sobrinho, 157, bairro Castrioto, lá no Bingen, né? Nós somos uma instituição que contamos com 98 anos de existência, atendemos a criança, ao jovem, ao adolescente, adultos, através das nossas reuniões. Vamos ter agora, no final do ano, um pequeno recesso, mas a reunião pública continua toda sexta-feira, às 20 horas. Né? Na próxima sexta agora, eu vou falar sobre Jesus de Nazaré, e vamos ter na última sexta-feira Eni Sattler, lá do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, também falando sobre Jesus. É um tema, né, inesgotável, é o personagem da história cuja literatura é a mais extensa. É a mais extensa. Jesus perfeito. de Nazaré. Estão todos convidados a nos conhecer toda sexta-feira, 20 horas, pode levar criança, existe evangelização nesse horário para criança e para o jovem. Muito bem, pessoal. Então, estão todos convidados. É só vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver lá onde está o endereço direitinho. E vai ser uma recepção excelente. Pode ser. Podem ir, que é muito agradável. Então, palavras de vida eterna, não é isso? De Emmanuel, através de Chico Xavier. Ele nos diz o seguinte, capítulo 110, título, No Campo do Afeto. Abre aspas. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo de Tarso, né? Encontramos na Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Emmanuel nos delicia da seguinte forma: quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar dos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que nos não exijam tribulações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encorajem e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. A abnegação gera abnegação. Parábola do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Aliás, isso nos leva aos dias de hoje, de final de ano, né, Arnaldo? Porque, como diz aqui, no campo do afeto, mais do que nunca a gente vê que o mês de dezembro nos leva à situação de afetividade. Não sei se realmente vem do coração, mas pelo menos pela educação, todo mundo deseja ao outro um bom Natal, um bom Ano Novo. Não sei se realmente aquilo foi de boca para fora. Mas como nos diz aqui, o que nós plantarmos vamos semear, o que nós semearmos vamos colher, né? Da minha parte, eu desejo realmente bons votos para todos. Se eles vão fazer o mesmo comigo, não me interessa saber, sabe? Porque se é foro íntimo do indivíduo ou da pessoa que o faz para comigo. Se for simpático, eu serei simpático, aliás, como sempre sou, sabe? Muitas vezes existem pessoas, lógico, que são mais simpáticas, outras menos simpáticas, mas isso não quer dizer que eu venha ser mal educado. Eu acho que nos leva à educação isso aí, não é isso? As suas considerações. O Luiz foi feliz porque essa época de Natal, hoje talvez um pouco menos, mas no passado muito mais, né? O coração da gente amolece, né? Nós passamos a ver, apesar de que a gente não vê há um certo tempo, aquela programação de Natal, o nascimento de Jesus, contos de Natal, né? E a gente se sente tocado, porque realmente Jesus se aproxima mais da terra, né? A gente invoca a figura de Jesus. Então aproveite esse período que é propício para a gente encontrar família, né? Uhum. Encontrar amigos. Tem aquela festa do fim do ano nas empresas, tem aqueles amigos ocultos, tem o festejo familiar. Aproveite essa época para fazer as pazes. Isso. Mesmo que a outra pessoa, ou até você, não queira fazer
Aproveita uma época de trégua, né? Na batalha do dia a dia, uma época que a maioria de nós fica em casa, não é? Pelo menos alguns dias, tem as férias escolares. Então aproveite para fazer a trégua. Isso. Porque a reação da pessoa, Luiz, é o que o apóstolo disse já ecoando a palavra de Jesus, né? Nós somos semeadores. E isso tem uma ampla significação. Então, se a pessoa ela tem uma reação contrária a você, uma aversão, é porque você semeou aquilo na pessoa. Sim. Não é Exato. Culpa da pessoa, né? Perfeito. Você semeou aquilo na pessoa. Tem pessoas que são mais tímidas, algumas que não gostam que se põe a mão, né? Então você vai devagar com as pessoas para vocês conhecê-las. Perfeito. Para que a gente possa conhecer essas pessoas. Isso. Então você, quando ela tem uma reação, ela está mostrando o que você foi para ela durante o período. Então você tem que plantar algumas pessoas, você tem que falar mais com elas, outras tem que falar menos, né? Porque às vezes a pessoa faladora se torna insuportável. Então aproveite essa época, né? Para você fazer essa análise, já que a gente está dando aqui a dica, e você descobriu que você plantou no outro, conforme Paulo disse. Às vezes você tem que podar alguma coisa, Sim. né? Mas não nela, em você. Sim, né? lógico. Você tem que ouvir a reclamação e considerar que a coisa que a gente não gosta é crítica, né? Mas você tem que ouvir quietinho, pensar, raciocinar, porque o inimigo ele nunca vai te enganar, né? Ele vai falar na lata o que você precisa ouvir. Sim, ainda mais que você deu abertura, né? O amigo, às vezes, ele vai soprar, né? Mas aí você, olha, ele diz que eu sou vaidoso, ele diz que eu sou desrespeitoso, né? Então você tem que ter essas considerações e tentar, porque ninguém muda da noite para o dia, ir mudando aquilo ali durante o ano que segue. Perfeito. Então vocês viram, gente, olha só como a cabeça... Eu falei de uma situação, Arnaldo falou e colocou e expôs muito bem uma outra posição. Pode ser que os telespectadores tenham também outras posições diferentes das nossas. Mas o importante é exatamente usarmos o que o Arnaldo nos disse, né? Vamos devagar. Isso aí, falei baseado no que o senhor falou, só dei um complemento, né? Então. Exatamente o que o Luiz falou, né? Nós complementamos. Perfeito. Aproveite essa época, aproveite o clima, né? Aproveite o desligamento das preocupações para focar nisso. Para focar. Isso chama-se... Vou trocar a situação. Nessas festas, quanto menos a gente beber, vai ser melhor. Porque quando... Não é o beber. Você toma lá o seu vinho sem problema nenhum. O problema é que a pessoa exagera e começa a se soltar, e aí a língua come. A né? língua e as atitudes. Não é? Porque você... eu estou bem, e aí, pimba. Começa a situação, e aí cria-se uma outra situação de pessoas que não tinham nada a ver. Então, gente, moderem. Beba seu vinho, a sua guaraná, ou o que for, sem problema nenhum. Sem exageros, tá certo? Mas, para nós sairmos dessas situações negativas, né, Arnaldo? Nós aprendemos com Jesus, há 2024 anos atrás, né, a prece da montanha. Olha, faz uma prece. Mas eu vou fazer, rezar o Pai Nosso numa festa? Eu falei, é simples, gente. Você dá licença, vai ao banheiro e faça. Qual é o problema? Ou então você diz assim para si mesmo, vamos com calma. Você tem que ficar calmo.
Para que você não tire a paciência dos outros com problemas que você tem com outras pessoas. É um momento, o Luiz tem toda a razão, né? Porque a prece vai nos condicionar um momento de reflexão, não é? Você vai fazer a prece lá que você gosta, mesmo que seja uma prece decorada, mas naquele momento ela vai te dar um tanto para decidir. Porque às vezes, pessoal, nesse envolvimento do álcool, tem sempre aquele que quer se aproveitar do que está bêbado. E aí fala que não deve. Né? E o bêbado não, né? Alcoolizado. O né? alcoolizado melhor. melhor. E o alcoolizado, por sua vez, não está no seu juízo perfeito. Então, geralmente, as brigas de família começam assim. O álcool exacerbou os ânimos. Né? Um passo errado que se vai dar numa festa de empresa também, né? E é aquela coisa, né? É boca livre, vamos igual às festas antigas de Roma, né? Imagina, em que as pessoas, né, como é de graça, né? Porque se você for pagar, você não vai fazer o mesmo exagero, né? Então é até um abuso, uma falta de educação para aquele que está te oferecendo aquele banquete, aquela festa, né? Então a gente tem que se portar com educação. Vá de carro. Se você for de carro, você não vai beber em excesso. Sim, também tem essa observação. Porque tem pessoas, eu vou voltar com outro meio já para abusar. Não vá com essa ideia, né? Não vá com essa coisa ideia. Preconcebida e tudo. E, aliás, gente, é um período de reflexão. Não é para que você fique... não é nada disso. Siga a sua vida normal, sabe, numa boa, mas mude um pouco as suas atitudes para que as pessoas também possam, puxa vida, olha lá, está feliz fulano de tal. O que você está fazendo naquele momento? Julgando uma carga positiva em cima do outro, é assim, olha, ele está feliz, olha lá que coisa boa. Olha só a reciprocidade de lançar uma carga positiva em cima do outro. Agora, se você vier e falar assim, eu já conheço aquele camarada já há muito tempo nessa situação horrível, pronto. Você já lançou, mesmo que você não queira, você já lançou uma carga negativa em cima do outro. Inclusive, né, aproveitando, muitas pessoas condenam aqueles que não gostam de ir nas festas. Seja nessa festa de fim de ano de empresa, ou seja no seu lar. Porque tem pessoas que não gostam de ver esses excessos, não querem participar daquilo. Dessas coisas. E aí você acaba afastando um ente querido, acaba afastando uma pessoa que fica às vezes magoada. Aí você ainda critica aquela pessoa, mas não, ela não é dada aquele tipo de excesso. Exato. Né? Ela não é dada bebida. Então o que acontece com você, né? Você vai condenar, a pessoa não veio, eu chamei o parente, não quis vir participar. Né? Mas a culpa não é dele não, pessoal. A culpa é de que ele não quer ver esses excessos, não quer expor filhos dele, criança pequena, a uma educação que ele dá no lar, e quando chega na festa é totalmente ao contrário. Né? Ao contrário. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, nós não induzimos o outro a fazer aquele banquete todo. Você vai, agradece, ou leva um presentinho, ou coisa parecida, e come o que é o normal seu. Não precisa também, só porque tem um leitão lá em cima da coisa, você vai ter que comer o leitão todo? Não. Aliás, inclusive é falta de educação, né? Imagina o negócio, você bota um prato que ninguém te vê do outro não lado. Não vê você. Não isso é uma coisa horrível. Mas foi palavras amenas que nós dissemos nesse primeiro bloco. Mas nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E no final do bloco anterior, nós estávamos falando sobre a prece, né? Como é importante a prece. Nós temos esse livro aqui, ó, olha, que é A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier. Antologia de Preces Mediúnicas. Excelente livro para termos em nossa cabeceira. E também Antologia Mediúnica do Natal. Aqui tem uma excelente, que eu deixarei para o final, sobre Jesus. Tudo sobre o Natal. Uma maravilha, gente. Aliás, a biblioteca, os ensinamentos distribuídos em quase 4.000 livros, mais ou menos, não é isso, Arnaldo? Bem mais agora. Nos auxiliando de toda forma a nos modificarmos interiormente. Porque o que nós fomos ontem, aliás, o que somos hoje é o somatório de todas as nossas reencarnações desde que fomos criados por Deus. Simples e ignorantes, porém destinado à angelitude. Então a gente vê, gente, que nós temos que trabalhar ainda muito. Qual foi o período que nós tivemos, Arnaldo, da nossa criação até os dias de hoje, você sabe? O período da nossa criação até os dias de hoje, milênios. E daqui para chegarmos à angelitude? Milênios, né? Nós estamos para os anjos o que o átomo está para o ser humano hoje. Muito bom. A distância muito grande, né? Segundo Chico Xavier, né? Segundo Allan Kardec, numa entrevista com um espírito vindo do planeta Júpiter, né? Saturno, Júpiter, lá o ser humano está para os habitantes daquele mundo o que os chimpanzés estão para a gente aqui na Terra. Então a evolução ela é lenta, mas é contínua. Sim, sim. Mas se nós formos comparar a eternidade, é como se fosse um foguete diante da eternidade. Você lança o foguete igual no fim do ano, e aquela luzinha que vai, né, aquela réstia da explosão, é como se fosse a nossa evolução dentro da eternidade. A evolução diante do tempo divino é um piscar de olhos. Perfeito. E nós chegamos à perfeição diante da eternidade. Mas para nós, né, na atual conjuntura, é um tempo quase incalculável. Você sabe que eu não penso nisso. Interessante essas coisas. Eu realmente não penso, quanto que vai demorar para fazer isso. Sabe, porque na realidade nós somos imediatistas. E nós, Luiz, desculpa te interromper. Pode falar. Nós estamos presos ao mundo material. Sim. Porque para o espírito, o espírito ele vive, ele consegue viver fora do tempo, né? O tempo está subordinado a leis físicas. Sim. A movimentação do globo em torno do Sol em torno do centro galáctico. Então chega um momento em que nós saímos fora dessa prisão da matéria, da prisão da gravidade, da prisão do tempo, e a vida espiritual se faz de uma maneira tão diferente que quando o espírito vem se comunicar, né, ele fala, as coisas aqui são diferentes, o tempo aqui é diferente, a passagem da vida é outra aqui desse lado. Pois é, falando em passagem do tempo, né, nós estamos vamos comemorar agora o nascimento de Jesus. Todo mundo sabe que não foi em 25 de dezembro. Não importa quando foi. O interessante é que nós venhamos a viver esse nascimento, não é? Com um coração mais tranquilo. E essa tranquilidade nos traz
fazendo preces. Sim, levante, você vai ao chuveiro tomar o seu banho, faça a sua prece ali de baixo, não tem problema nenhum. Ah, só pode ser aqui ou ali. Não! Aliás, a Bíblia diz, se você quiser orar, vá ao seu quarto, feche a porta. E no secreto. E no secreto você... Onde Deus te vê, no secreto. Pronto, sabe? E nós estamos perto do Natal, né? O Arnaldo nos trouxe uma coisa aqui muito interessante. É o Natal segundo a doutrina espírita. Eu acredito que deva ser muito bem. Então, a palavra aqui com o nosso irmão. Eu vou dar um resumo aqui no Natal segundo a doutrina espírita e tem alguns dados históricos interessantes, né? Isso aqui é retirado de um artigo espírita de Carla Silvério Barbosa. Tá? O Natal ele tem sua origem, Luiz, no paganismo do século II, só 200 anos depois do nascimento de Cristo é que começou a ser comemorado o seu nascimento. Isso se deu no ano de 274, quase 300 anos depois é que se começou a comemorar o Natal. Né? O Natal, lá no hemisfério norte, que a região que nasceu Jesus fica no hemisfério norte, nós no hemisfério sul, eles comemoravam o solstício de inverno, ou seja, a mudança do inverno, do verão para o inverno, lá naquela região. Aqui, né, no dia 21, nós vamos o verão. Então essa data chamava-se Deus Sol Natalis Solis Invicti, ou seja, o Deus Sol invicto, que era o deus pagão dos romanos herdado dos gregos, né? Zeus, Apolo e aqueles deuses. Então o que se fez? Se incorporou a data pagã, a passagem do solstício de inverno, que calhava no período em que a gente hoje, no nosso tempo, chama de dezembro, e marcaram ali, por conveniência, o nascimento de Jesus. Não é? Não há nenhuma comprovação que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. Sabe por quê? Nem sequer o calendário, Luiz, que a gente utiliza hoje, existia naquela época. Não existia o calendário que a gente tem. Não é? Porque o antes e depois de Cristo surgiu depois. Havia o calendário romano, calendário lunar, calendário hebraico. Né? E por um decreto, né, do Papa Júlio I, aí já no século III, 300 anos depois, é que foi instituída essa data de 25 de dezembro. Como nascimento, aí já havia o calendário mais ou menos como nós conhecemos hoje. No paganismo politeísta, né, o cristianismo tornou-se religião oficial no ano de 380 só. Passou a ser a religião do Estado. E com o tempo, né, o calendário foi imposto em todo o reino. E para isso, marcando 25, que era a data do solstício, aproveitaram e marcaram a data do nascimento de Jesus. Porque, pela lógica, né, muitas das vezes as crianças perguntam, por que não conta o nascimento de Jesus no dia 1º, né, que deveria ser a data lógica, né, já que ele nasceu no dia 1º, e se conta antes, né, como é que havia antes, né? Então depois se agregou, né, ao Natal que nós conhecemos isso, Francisco de Assis montou o primeiro presépio. Passou a ser uma tradição que Francisco de Assis montou, ele tentou, para que, é uma missão de Francisco de Assis, pessoal, para que a gente guarde na memória essa imagem bonita de Jesus do nascimento. Francisco de Assis gravou, isso existe até hoje, né? A árvore de Natal foi inventada por um protestante, Martinho Lutero. Martinho Lutero enfeitou uma árvore e passou-se então a tradição do pinheiro de Natal. Ele, pai do protestantismo. E a figura do Papai Noel nasceu na Turquia, né, com um santo chamado São Nicolau, que na data do seu aniversário distribuía presente para as crianças, né, e aí ficou agregada a essa data. Né.
Para nós espíritas, o Luiz já tocou logo de cara no assunto, né? É o nosso momento de reflexão, é o momento de avaliar o ano, né? É o momento de reencontrar com a família, de desculpar aquele irmão que não fala contigo, aquele cunhado que às vezes tem que ir com a esposa, né, naquele encontro familiar. É o momento de chegar lá no canto, conversar com ele, né, direcionar o filho, aceitar uma nova pessoa na família. E a vinda de Jesus, né, no suposto 25 de dezembro, há 2024 anos atrás, ele veio, pessoal, dar para a humanidade, segundo nós espíritas, aquele documento de maioridade espiritual. Vocês chegaram aos 18 anos de idade. Vocês estão espiritualmente emancipados. De hoje em diante, vocês têm que fazer o que é certo. O bom e o mal vão crescer juntos. Mas um dia, isso vai ser cobrado de vocês, não é? Então, Jesus vem para estatuir a maioridade espiritual do nosso mundo e deixa a principal lição, né, que é a prática da caridade em todos os níveis, começando pela nossa família. Não exclua ninguém nessa época. Chame, né? O espírita, ele tem a obrigação de fazer isso, e essa é a visão espírita do Natal, tá? O espírita pode fazer árvore de Natal? Se quiser, claro, faz. Pode utilizar o presépio? Pode, né? Mas não utilize isso como uma obrigação, né? Hoje em dia se agregou colocar as luzinhas, né? É uma coisa mais moderna, né? Então, que a gente desfrute o Natal, não discrimine quem faça, sim. E faça essa reflexão, né? Então, e nós vamos adentrar mais à frente na prece. Tá certo. Então, gente, nós vemos aqui, a exposição do Arnaldo foi excelente, né? Resumido, logicamente, porque o nosso tempo, de uma certa maneira, é reduzido, e nós temos que esmagar um pouquinho, ou espremer um pouquinho as informações. Mas, mesmo a gente reduzindo isso, há alguma coisa aqui dentro que vem de fora. Esse vir de fora, eu digo que é da espiritualidade. Porque quando você fala em Natal, você pensa associação ao comércio. Vou ganhar presente. Na verdade, você vai ganhar um presente, sabe? Que presente é esse? Você já está ganhando, Arnaldo. Os eflúvios vindo da espiritualidade superior, logicamente comandada por Jesus, que é o nosso governador, nos chegam até nós porque nós estamos com o nosso chakra coronário aberto e receptivo para aquelas emanações fluídicas cheguem ao nosso corpo físico. Eu coloco a mão aqui porque foi colocado como o coração sendo o órgão receptor de tudo. Mas, na realidade, ele entra exatamente pelo nosso chakra coronário e se distribui por todo o seu organismo, tanto interno como externo. E você fique como se fosse pisar em ovos, não que vá quebrá-los, mas aquela satisfação. Puxa vida, já estamos no final do ano. Como passou rápido. Quantas coisas passamos ruins. Você para de si. E as coisas boas? A gente só conta as coisas ruins, gente. Prejuízo, não é? Nesse momento, você já está recebendo uma coisa maravilhosa, porque você está conectado com sua mente a um plano superior ao seu.
quem está nos conduzindo é o nosso mentor, anjo da guarda, guia, o nome que vocês quiserem dar aí, mas positivo. Positivo. Porque o outro lado não pensa desse jeito. Então, quando você chega, você fala assim, puxa vida, final da tarde, não passa carro na rua, você não tem barulho, você sente alguma coisa te envolver. Não digo que seja uma nuvem, mas é uma sensação positiva que nos traz alegria, nos traz prazer em estar reencarnado. Eu falei assim, gente, eu não estou pensando em nada. Por que eu estou recebendo tudo isso? Recebendo porque a espiritualidade lhe vê como um irmão. E Luísa, às vezes o espírita fala tanto, prece, então a pessoa, eu tenho que ficar ajoelhado, Pai Nosso. Não, pessoal. A primeira prece é o louvar a Deus, agradecer. Então, imagina só, Luiz, toda vez que eu saio com o meu carro, eu peço proteção. Sim. Meu Deus, me proteja até o local que eu vou, porque hoje em dia o trânsito está demais. E agradeço, obrigado, Senhor, porque eu tenho um carro. Agradeço, obrigado que eu tenho uma cama, tem uma pessoa essa hora dormindo. Isso já é uma prece. Sim. Você está sintonizando com essa energia. Né? Obrigado que eu tenho uma cama e tem alguém dormindo no chão. Obrigado que eu tenho um chinelo de dedo e tem gente andando descalço. E você tem que passar isso para os seus filhos, para que eles aprendam a agradecer o que tem. Você passa a se conformar mais com a vida. Você passa a se sentir. E esse mês, com certeza, é o mês que Jesus visita a Terra. Todo dezembro, né? Chico Xavier que falava isso, dezembro, Jesus está na Terra. E aí essa diferença que a maioria tem que aprender, tá? Quem já aprendeu, aprendeu. Mas a maioria tem que entrar nesse estado para aprender a captar essa vibração que você falou. Exatamente. Porque senão é um guarda-chuva aberto. Sim. A vibração bate você e cai para o lado, porque você cria em torno de você uma aura negativa. Obrigado porque meu vizinho está com saúde. Obrigado por eu poder assistir um canal de televisão. Então você, quando entra nessa vibração de gratidão, já é uma prece. Sim. Né? Está louvando a Deus dessa maneira. Aí você começa a se sentir bem. Né? Começa a ficar no equilíbrio. E também me lembrei agora de uma passagem que dizia o seguinte: lá no tempo dos escravos, né, existia a igreja dos senhores e as igrejas dos escravos, que eles é que tinham que construí-las. E eles sabiam que os escravos não podiam entrar nas igrejas, entre aspas, dos brancos. Muito bem. E veio um senhor de idade de cor e chegou na frente da igreja. Ele sabia que não podia entrar, mas sabia que estava sendo praticada uma missa ali naquele momento. Ele simplesmente abaixou, fez uma referência e disse uma coisa simples: Senhor, nego velho está aqui. Precisa mais alguma coisa? Nada. Essa passagem é conhecida, né, no movimento espírita, e não precisa mais do que isso. Né? Nem com poucas palavras, porque veio daqui. É sentimento, né? Exato. É sentimento, é sintonia. Exato. Né? Mas vamos ter que cortar a nossa... Nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando sobre a prece, né? Sobre os nossos sentimentos, a nossa satisfação. E eu tenho aqui um livro, Antologia Mediúnica do Natal. Olha, são espíritos diversos, né? E são 214 preces sobre o Natal. Sendo que, olha que coisa interessante, 23 dessas 214 são de Emmanuel. 57 é de Irma de Castro. Vocês sabem quem é a Irma de Castro, gente? É a famosa Meimei, casada com Arnaldo Rocha. Senhor Castro. Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha. Eu quase que falei Arnaldo Castro, não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso, são erros, viu, gente? Mas a gente se recupera. E eu tenho uma aqui, depois o Arnaldo fará uma outra ali, que é a de número 66 de Emmanuel, deste livro aqui, tá? Que diz assim, ó, o título é Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis relações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transumo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Quem assina é Emmanuel. Então vocês veem, gente, o que nós estávamos falando no bloco anterior, das situações que nos envolvem, essa satisfação que você não pode descrever como é, como você sente. Você sente que parece que você vai levitar, mas na realidade está levitando o seu espírito, porque você conseguiu captar, guardar, colocando em uso essas situações maravilhosas que nos são proporcionadas pela espiritualidade superior, para que venhamos a aprender a grande lição de Jesus. Jesus, né, conforme foi lido, Jesus é o caminho. Então, hoje nós temos tantos recursos, né? Tem o livro, tem o e-book, tem filmes onde a gente pode se situar naquele tempo e no espaço. E os livros espíritas é igual aqui foi lido. O livro espírita, ele nos leva àquele tempo, àquela época, tanta literatura espírita sobre Jesus. Não é? Uhum. E esses livros estão impregnados dessa vibração. Quando a gente lê, a gente sente que coisa diferente. É um livro que me transporta a um nível diferente de entendimento, de contentamento, né, Luz? Uhum.
né? Então, gente, no livro À Luz da Oração, o nosso irmão aqui vai ler uma prece também. Também do Emmanuel, né? A oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem a malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, Emmanuel. Então a gente vê, gente, como é importante. Nós estamos lendo uma prece. Sim, qual é o problema? Uns dizem, não, tem que sair daqui. Tá bem, mas você pode dar entonação à prece através da leitura. Se você tem dificuldade em saber quais as palavras que você vai dizer, use o livro. Sabe por quê, gente? Deus nos avalia pela intenção. Eu não sei pronunciar palavras bonitas. Muito bem. Então leia, mas leia com o coração, com a mente aberta para todos. Tá certo? Mas já avisaram que o nosso tempo está terminando. Tá certo, gente? É uma pena, não é isso? Mas foi uma grande satisfação nesse mês ter aqui o Arnaldo Silva, né? Nos brindando com um pouco da sabedoria dele. Gente, porque ninguém mostra a sua sabedoria em totalidade. Nós somos um livro fechado, que está todo ele escrito. E nós vamos pensar exatamente as coisas que teremos que dizer naquele momento, sem agressão a ninguém, sem menosprezar ninguém, mas fazer a comunicação para que todos possam ficar bem. Tá certo? As suas considerações finais. Um Feliz Natal para o Luiz, em primeiro lugar. Muito obrigado. Feliz Natal para todos. E se a família te convidar, não fica para trás não, vai. Né? Vai lá. Né? E preces a Jesus nesse dia, mesmo que seja uma única frase. Isso. Para ti também, Arnaldo, foi uma satisfação muito legal você estar aqui conosco nesse mês de dezembro, né? E virão outras vezes também. Isso vamos deixar para o ano novo. Um bom Natal a todos, que Jesus os abençoe e que vocês tenham muita paz, mas principalmente pedimos pela paz entre a Rússia, a Ucrânia, a Crimeia, paz entre israelenses, palestinos, faixa de Gaza, libaneses, sírios, turcos, iranianos, iraquianos no mundo árabe. Paz no planeta Terra. Até a próxima semana, se Deus quiser. E graças a Deus.